E aí, essa galera, como é que vocês estão? Para quem não acompanhou as últimas novidades, a gente se mudou de Ottawa, capital do Canadá, depois de 3 anos morando lá, para Alberta, Calgary. E a gente quer dar um relato para vocês, porque tem muita gente nos perguntando, e aí? Quais as diferenças das duas cidades? A gente tá aqui há pouco tempo, vai fazer 2 meses ainda, então assim, a gente não pode não se aprofundar tanto nos conteúdos assim, porque a gente não teve esse tempo todo de vivência aqui ainda em Calgary. Daqui a algum tempo, se a gente ficar mais tempo aqui, a gente promete trazer um outro vídeo atualizado. Mas já dá pra ter algumas diferenças sim, bem gritantes, de uma província para outra. Esse vídeo vai servir tanto para quem fica perguntando pra gente por curiosidade, né, para saber essas diferenças, mas também para os brasileiros que estão no Brasil ainda se planejando para vir para cá, ou já moram aqui, pensam em mudar de cidade, de província. Vamos começar a falar primeiro, sabe do quê? Na primeira semana da gente, assim que a gente chegou aqui, nós alugamos um Airbnb, inclusive tem um outro vídeo que a gente fala mais detalhes de como é que foi essa chegada aqui, quanto custou toda essa mudança, e outro vídeo que vai estar relacionado aqui no card, dê uma olhadinha depois de assistir a esse para você se aprofundar mais no tema se está interessado. Mas na primeira semana que a gente chegou aqui, lembra que a gente foi no Walmart e o que foi o nosso primeiro choque? Quando a gente chegou lá no Walmart. Que cobrava... Sim, o carrinho precisa... Primeiro o carrinho. Para você pegar o carrinho precisa de uma moeda, porque eles são, tipo, eles tinham uma trava e só se libera a trava com a moeda. Mas eu não sei o valor da moeda, você sabe? É $1, eu acho. Então, isso que ele está dizendo foi um choque pra gente, porque em Ottawa não existia isso. Ou seja, quando você vai no supermercado, não em todos, mas, por exemplo, no Walmart sim, no Real Canadian Superstore, o que mais? Na Dollarama não, mas tem isso, de você não poder pegar um carrinho sem ter uma moeda para desbloquear, e a gente nunca tinha visto isso lá em Ottawa, então a gente não sabia, a gente pensava que realmente pagava, e a gente pensou, a gente vai pagar para usar um carrinho para dar dinheiro para eles, a gente ficou assim, em choque com isso, e aí acabamos pegando só uma cestinha para levar as coisas, e é ruim, né, você fica com a cestinha ali pesada. Em Ottawa não tem, só para relembrar isso, a gente nunca foi em nenhum supermercado que tinha isso de pegar o carrinho. E aí depois que eu cheguei de casa do supermercado, eu descobri que você coloca a moedinha ali de $1 numa travinha que tem assim do carrinho, e ao final você devolve o carrinho em outro lugar, né? Que você encosta ali o carrinho, sei lá, deve ter um equipamentozinho que faz esse leitor. Você coloca ali e pega a sua moeda de volta. Pelo que eu entendi, pelo que me disseram, funciona assim. Então é mais uma forma deles fazerem com que você deixe o carrinho no mesmo lugar, que os carrinhos não fiquem espalhados. Aí quando me explicaram, fez sentido. Eu digo, realmente eles... faz sentido eles fazerem isso. Pra gente não faz, mas pra porque a gente sempre devolve pro lugar que é pra devolver, né? Não, mas e também a gente não anda com moeda. Então assim, você teria que se preparar e deixar essa moedinha ali no seu bolso, dentro do carro, para sempre que você for no supermercado pegar um carrinho. Esse primeiro dia no Walmart que a gente foi, né, foram 2 acontecimentos. A gente foi passar as compras, a gente viu que tinha uns débitos de 10 centavos, 5 centavos, 14 centavos e a gente não entendeu o porquê esses débitos, a gente não sabia. Depois, quando a gente saiu de lá, a gente foi pesquisar para entender o que é que tinha acontecido. E aí, resumindo para vocês, que era uma outra coisa que é diferente, que não acontece assim em Ottawa, mas acontece assim aqui em Calgary, e eu acredito que isso é para toda a província de Alberta. Sabe aquele detalhe da reciclagem que tem aqui no Canadá? Aqui em Alberta não se separam essas duas coisas, vidro e papel. Tudo que for reciclável você coloca em um recipiente só, em uma lixeira só. Então existem só 3, lá existiam 4. Que aqui é uma de lixo reciclável, uma de comida e uma outra de lixo normal. Garrafas que forem de bebidas prontas, bebida pronta, tipo leite, mesmo que seja em papelão, também, suco, refrigerante, iogurte se for pronto para beber, tudo que é bebida pronta para beber,
Pode ser, se for uma bebida que você precise misturar com outra coisa, uma bebida concentrada não vale. Então, bebida pronta para beber. Quando você compra no supermercado, que você passa no caixa, você paga a embalagem dessa bebida. Tipo, é 10, 5, 15 centavos, a depender do volume, do litro, né? De quantos ml tem dentro. Aí, isso define o preço. Então, você já paga antes, no momento do caixa, a embalagem daquele produto, se for bebida líquida, pronta para beber. E aí, depois que essa garrafa esvaziar, você vai num lugar chamado Bottle Return, Bottle alguma coisa, que é um lugar para você ir colocar essas garrafas para reciclagem. E aí, nesse momento que você deixa as garrafas lá, os vasilhames vazios, né? Aí você recebe esse dinheiro que você já pagou antes de volta. Eu tinha a impressão de que você fazia essa reciclagem e você ganhava dinheiro, entendeu? Mas não, você pagou antes. E não funcionava assim lá em Ottawa. Que é justamente, você paga, que é justamente para você ter o pretexto de ir lá e devolver, né? Você recicla e recebe seu dinheiro de volta. Isso. E Ottawa não tinha isso. Ottawa não tinha. E a gente não sabia, né? Ninguém falou, nem a gente também pesquisou, não foi atrás. Mas foi uma coisa que, um detalhe, quando a gente foi nessa bendita primeira ida ao Walmart, aconteceu tanta coisa do carrinho, como esse detalhe da bebida que foi cobrada lá. Então você tem que lembrar de sempre guardar as embalagens. Aí aqui a gente tá fazendo assim, do lado da cozinha, tô deixando uma sacola ali e vou juntando as embalagens de bebida vazia. E a gente ainda não fez ainda não foi lá no Bottle Return, no Bottle alguma coisa, para devolver. Vamos deixar acumular mais um pouco. Terceira coisa que a gente vai falar é sobre limpeza das ruas, que assim que a gente chegou também foi algo que chamou bastante atenção da gente. Porque nessa ida também do Walmart foi logo numa semana que nevou e deu a temperatura bem baixa. Isso. Chegou próximo aos menos 35, chegou menos 36 por aí. Foi o máximo que a gente já pegou aqui no Canadá. E aí nevou bastante nessa semana, tipo, nevou uns 3 dias seguidos, assim. Não, nevou bastante não, mas nevou. Assim, a gente próximo, né? São dias próximos. Era muito alto, a gente não conseguia ter noção foram do dias volume, próximos, né? e aí nevou bem, assim, tipo que no centro tava tudo cheio de neve. Né? Isso. Aí nessa semana a gente alugou o carro para ir pro supermercado, porque nosso carro ainda não tinha chegado, e a gente notou que as ruas do centro não estavam cheias de neve, e não tinha passado uma máquina para tirar. Ou a gente ficou nessa dúvida de ou não tinha passado uma máquina para tirar a neve, ou era porque a temperatura estava extremamente baixa, menos 35, e aí a neve grudou no asfalto e não saía. E isso nós estamos falando das ruas principais. Rua principal, vocês já devem ter visto aqui a Calgary Tower. O lugar que a gente alugou o carro era do lado embaixo, né, da Calgary Tower. Nessa rua, que é a rua principal, não tinha passado máquina e já fazia tipo 2, 3 dias que tinha nevado e a rua continuava cheia de neve. E isso aconteceu tanto lá na rua principal como também na rua da gente aqui atrás, vocês estão vendo, hoje nevou. Vamos só ver se alguém vai passar para tirar a neve, mas eu acredito que não vai passar, fica aquele bolo de neve parecendo dunas mesmo. Perguntando a algumas pessoas sobre essa questão da neve, se eles não limpavam. Lá em Ottawa limpa, né? Sim, só esse detalhe, né? Lá em Ottawa limpa, nossa rua, se nevasse de madrugada ia passar uma máquina para limpar a rua. A gente acordava com o barulho da máquina, ela faz um barulho quando vai dar ré, faz um barulho de um alarme de sensor, e a gente acordava com esse barulho. Então assim, e a gente morava muito longe do centro. Então, eu não sei se 100% das ruas de Ottawa limpavam com essa ligeireza, né? Que não, o da gente limpava rápido porque era um condomínio, né? Mas assim, as outras ruas comuns eles limpavam, não tão rápido contra do condomínio, mas tipo, não ficava de um dia para o outro, não. Naquele mesmo dia que nevou, algumas horas depois, ia passar uma máquina para limpar. E aqui a gente percebeu que as highways que são limpas ou limpadas? Enfim, que passam a máquina para tirar, mas as outras ruas
Sim, a gente não viu 100% das ruas, né? Aqui próximo a gente. Mais próximo a gente, nessa rua do centro. O centro não estava limpo. A gente foi num bairro aqui próximo e os carros atolavam. Carro atolado. Inclusive a gente ajudou lá, o cara estava atolado, eu empurrei e ali saiu o carro dele. Mas parecia areia, assim, a galera estava andando em areia de tanta neve que tinha. E não parecia que a galera ia limpar, porque já fazia um dia que tinha nevado também. E por falar em areia, a gente já entra no outro tópico. Porque, pelo que a gente soube, assim, pelas pessoas e pelo que a gente viu, eles colocam sal nas ruas para ajudar a derreter a neve, mas pelo que parece aqui, eu não sei se eles não colocam sal e só colocam areia, ou se colocam areia e sal. Não sei exatamente ainda o que é. Mas aqui na rua da gente, ao que me parece, pela quantidade de neve que fica e pela cor da neve que fica, eles só colocam areia. E aí a gente perguntou a uma outra pessoa que morava aqui e ela falou que achava que era por causa dos animais, porque aqui a gente mora num provincial park e aí tem muitos bichinhos por aqui, eles evitavam de colocar sal porque machucava as patas dos animais e eles podiam comer também. Então ela falou que achava que era por causa dos animais que não colocavam sal nas ruas. Por isso colocavam só areia, e às vezes a neve não derretia, ou em alguns lugares nem a areia colocavam. Segundo o que explicaram pra gente, eles colocam areia, né, em vez de sal em muitos lugares, e essa areia tem pedra. Então, tipo, com o passar dos carros, né, os carros vão removendo a areia e vai ficando as pedrinhas, ou voando os pedregulhos. O carro passa e levanta, né, o pneu levanta aquela pedra. E você vê muito aqui, inclusive quando eu fui fazer o seguro, tinha um adicional do seguro para, tipo assim, eu ter o direito de trocar o vidro, o windshield, né, do carro, sei lá, quantas vezes por ano. Aqui você tinha a opção de pagar um adicional, porque tipo, no meu seguro, vamos supor, eu não sei exatamente, mas eu posso trocar o vidro uma vez por ano, sei lá. E aí você pagava esse adicional para você poder trocar, sei lá, 2, 3 vezes. Porque justamente tem muita quebra de vidro aqui, quebra desse trincado, né? Por causa que tem muita pedra. A gente não anda muito aqui, a gente trabalha em casa, não sai todos os dias. Mas a gente já notou, por exemplo, passando embaixo de ponte, você sempre escuta, né? Uma pedrinha batendo no vidro, andando aqui para as montanhas, sempre tem. E é uma coisa que não tem como você evitar. O que eu tento fazer é tipo, não andar próximo de um carro grande, né? De uma carreta ou de um caminhão, tentar não andar de lado, atrás, ou se vier atrás ficar distante. Mas tipo assim, além disso, não tentar andar tão próximo a carro, mas tipo assim, não tem como você saber, né? O próximo tema seria em relação ao imposto. Mas isso eu acho que muita gente já sabe, mas se não sabe, existe o imposto federal e o provincial cobrado no Canadá. Então os preços que a gente vê nas prateleiras, de lojas, de móveis, tem alguns produtos específicos de alimentação, comida para beber, que não são cobrados esse imposto, mas e tem uma lista do que é cobrado e do que não é, mas basicamente vamos excluir a parte da comida, mas se você for comprar um sofá, uma cama, móveis, roupa, sapato, essas coisas, tudo que você vê na prateleira, nas lojas ou no site, é o preço sem o imposto. Em cima daquilo ali, no Canadá, vai ser cobrado um imposto. Em Ottawa, esse imposto era de 13%. Aqui em Alberta é cobrado apenas 5%, porque é só o imposto federal. O provincial, a província de Alberta não cobra. E eu vi até alguém comentando aí na internet que sempre tem um moído para a província começar a cobrar, esse ano vai começar a cobrar, esse aqui e o outro. Mas eu espero que não, porque isso faz uma grande diferença. Quando você vai para um supermercado, por exemplo, um supermercado não, um restaurante, por exemplo, sempre conta de restaurante é muito cara, porque você vai pagar o que você está pedindo, mais os 5% do imposto, mais 15% do garçom, de gorjeta. Aqui é meio que obrigatório, mas é aquela coisa assim que culturalmente as pessoas pagam. Então sempre conta
de restaurante saía muito mais caro lá em Ottawa, porque lá era 15% mais 13%. Aqui é 15% mínimo, né? Porque às vezes a galera dá mais. 15% do garçom mais 5% só do imposto. Isso ajuda bastante. Com certeza as nossas contas aí a gente vai começar a fazer agora e vai notar que vão diminuir nesse quesito, né? Próximo tópico, clima. Assim, eu não sei se a gente tem bagagem suficiente para falar, mas esse ano o inverno, pelo que eu tenho visto e as outras pessoas falarem, em todo o Canadá, né, eu acredito que no mundo todo está tendo um fenômeno aí, né, não está tendo temperaturas tão negativas, né, no inverno. A gente obviamente pegou temperaturas negativas aqui, mas poucos dias. Agora em fevereiro tiveram, tipo assim, semana passada eu acho que teve uns 4 dias assim que deu 9 graus, 8 graus, tanto que as pistas de patinação, a maioria delas fecharam, né? Porque derreteu o gelo. Mas aqui a gente vê muita variação, como explicaram pra gente já, por causa do Chinook, né? Por exemplo, hoje deu 5 graus e no mesmo dia a temperatura já caiu, sei lá, 10 graus, 15 graus. Deu 5 graus de tarde e agora no fim da tarde para a noite já vai dar negativo, assim, tipo, sei lá, -8, -9. A gente pegou alguns dias -15, -16 e pra gente é difícil porque a gente tá indo pra academia de 5h30 da manhã. Então teve um dia, segunda-feira, né? Segunda-feira é terrível, já dizia meu amigo Lúcio. Tava dando -16, mas tudo bem, o -16, mas o problema é que tava -16 e ventando bastante. Tava realmente ventando bastante, você escutava o vento entrar na encanação que tem na casa. Mas, assim, é frio, mas quando abaixo de zero, qualquer abaixo de zero é muito frio. Então, tipo lá em Ottawa também, quando fazia temperaturas abaixo de zero, ou até próximas a zero, ninguém vai sair de casa, né? Aqui é a mesma coisa, né? Tipo, faz temperatura baixa aqui e ninguém sai, né? Assim, ninguém que não é obrigado a sair, né? Tem muita gente que precisa sair. Mas pra gente isso aí não foi tão diferente, porque a gente trabalha em casa, a gente só sai pra ir na semana na academia, ir supermercado. E o que quando a gente sai de carro, tipo, o deslocamento da gente é do estacionamento para entrar, né, no lugar que a gente vai. Então não foi tão diferente. Dizem que aqui neva menos, né, do que Ottawa, e realmente, se comparar aos invernos que eu passei em Ottawa, eu vi pouca neve aqui, poucos dias de neve, e nevou pouco, mas assim, a gente não tem histórico para dizer, não, realmente é isso, porque a gente não está aqui há 2 meses, né? E sim, uma coisa que faz toda a diferença aqui, e a gente já discutiu sobre isso, e já falei com muito Uber que eu peguei e conversei, é a questão do sol. Que o inverno aqui tem vários dias com sol. Tipo assim, tem dias que está temperatura muito baixa, mas tem o sol, e isso faz muita diferença, assim. Eu nunca percebi muito isso, e Gabi começou a falar bastante, e realmente a presença do sol faz a diferença, né? E lá em Ottawa, eu acredito que em Ontário, até porque conversei com pessoas de Toronto também, no inverno são muitos dias feios, assim, muitos dias nublados. E aqui você pega vários dias com sol, assim, tem dias que não tem nenhuma nuvem, o céu completamente clear, né? Completamente azul. Mais um tópico que a gente acabou de lembrar agora, fala sobre carro também. Pago o emplacamento, então eles dão a opção de você pagar 3 meses, 15 meses ou 24 meses, 20 e poucos meses, acredito que é alguma coisa assim. E aí a gente pagou 15 meses e pagou $116 ou foi $113, alguma coisa desse. E aí eles dão a placa para você, né? Eu nunca tinha colocado placa no carro. Eu perguntei até, moça, como é que é isso? Precisa levar em algum lugar? Porque lá no Brasil tem um selo, né? Você não consegue botar uma placa no carro. Na verdade você bota, mas você tem que ter o selo. Então, tipo, tem que ter alguma oficina para colocar esse selo, algum lugar que seja credenciado do Detran. E aqui não, eles dão a placa, você escolhe, ela chegou com um bolo de placa, assim, eu dei pra Gabi,
Gabi, escolha aí, mas é tudo igual, tipo, mudava pouco só uma numeração, alguma coisa assim. E ela dá a placa para você, paga, né, a taxa lá de 113, que a gente pagou por 15 meses. Ela dá o documento do carro, já transferido para cá, e a placa, e você leva para casa e você instala a placa. Se você vai ter um carro, se você pretende morar aqui e ter carro, é uma coisa mais que você precisa colocar nos seus custos anuais aí. Mas em Ottawa a gente nem teve essa cobrança e no primeiro ano que a gente pagou o emplacamento, depois a gente recebeu um cheque. Do nada, um cheque chega no meu nome lá em casa e eu digo, e esse cheque aqui? Aí depois a gente vai entender que era o cheque da devolução do emplacamento. Diga aí, outra novidade do Canadá, porque no Brasil você imagina o governo dizer não vamos mais cobrar emplacamento e devolver para você os meses que você pagou, acho que era a partir de, sei lá, um ano antes, algum período antes. Mas imagina o governo brasileiro devolver dinheiro para você e chegar um cheque na sua casa, no seu correio. Nunca, né? Eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas, assim, a maioria perguntavam sobre entretenimento, lazer, belezas naturais, as diferenças de uma cidade para outra. Vou deixar para o Jotinha começar. O que você acha que tem de entretenimento, belezas naturais e lazer? O que a gente conheceu, o que a gente foi é montanha, né? É algo que a gente acha que talvez a beleza das montanhas só tem aqui nessa província, né? Não tem em nenhuma outra. Ah, BC também tem. Aqui, né? É Alberta e BC. Perto de Mas lá em Ontário não tem os lagos, a cor dos lagos que tem aqui, as montanhas. E aí nessa região das Rock Mountains tem um monte de atividade para você fazer. Camping, hiking, paisagens bonitas, rota cênica. Isso, assim, também foi o que a gente conheceu e acredito que seja a cereja do bolo daqui, né, de Alberta. No mais, assim, lá em Ottawa também tinha muito parque. O Gatineau Park é um gigantesco, tem museu, né? Os melhores museus do Canadá estão lá. Mas bem parecido. Acredito que aqui tem o Stampede, né? Que a gente não participou ainda, que é uma festa que todo mundo fala. Lá acontece em julho. Lá em Ottawa. É tipo rodeio, 2 semanas de rodeio, Isso, e que é bem bacana, a galera, tipo, a cidade respira isso durante essas 2 semanas. E lá em Ottawa eu não lembro de ter uma festa assim que você, aquela festa eu lembrei que é lá em Ottawa. Não. Igual uma festa de um padroeiro lá, eu sou de Parelhas. Eu acho que só o Canada Day, que era bem comemorado lá por causa do... Sim, porque é a capital, porque né? é a capital. Imagine o 7 de setembro em Brasília. Com certeza é melhor em Brasília do que em outras capitais. Em outras capitais, em outras cidades do Brasil. Em Ottawa. E é isso, mas nem Coca-Cola tudo era meio fraco. Até porque também a gente pegou um período de pandemia, né? Quando a gente chegou era pandemia, então acho que no primeiro e segundo ano não aconteceram. Ou aconteceram? Teve pelo menos um ano, eu sei que não aconteceu essa festa, nem muitas outras festas que estavam programadas por causa da questão da pandemia. Então no ano que teve, cheio assim que fosse, sabe? Eu esperava mais. Até porque a festa era no parlamento. Aí aconteceu aquele negócio daquele povo mandar Trudeau se lascar. Teve uma rebelião aí de algumas pessoas contra pandemia, governo, o Prime Minister, eu queria dizer isso. E aí começaram a restringir, inclusive, a entrada no parlamento, que era o lugar do evento. E com certeza era mais legal que fosse no parlamento. O show, né, a montagem do palco era ali no parlamento. Aí depois dessas coisas, que eles ficaram com medo de depredação, colocaram a festa para ser em outro lugar, que era mais longe, era um pouco mais complicado de chegar, assim. Ali no centro ainda, mas... E ainda tinha revista para entrar, lembra? A gente foi, eu achei bem sem graça, não sei se a Gabi gostou, mas...
Eu achei bem fraquinho. Assim, na verdade, essas festas no Canadá, eu espero que Stampede me surpreenda, porque assim, as festas no Canadá, essas festas grátis, públicas, assim, não é aquela animação brasileira. A gente espera padrão brasileiro. Padrão brasileiro, não é. Eu acho que assim, uma vamos briga, lá. né? O povo jogando garrafa. Vamos lá comparar. Ottawa, eu acho que Ottawa ganha muito pela localização, porque ela está perto de 3 lugares legais para você conhecer. Primeiro, Toronto, que está a 4 horas de distância de carro. Então, se você tiver um carro em Ottawa, você consegue passear para Toronto, para Montreal, que está a 2 horas de distância. Quebec City, né? Quebec City, que está a 4 horas. 4 horas de distância. Tem Mont Tremblant, que é perto de Montreal, que está a 2 horas de distância, e é um lugarzinho muito fofinho, típico de filme, assim, meio europeu. E a 7 horas de distância de carro está Nova York. A 1 hora da fronteira com os Estados Unidos. Né? E está a 1 hora de distância da fronteira dos Estados Unidos. Então, assim... A localização dela... voo para o Brasil, com certeza, eu acho que é mais fácil de conseguir de Ottawa do que daqui de Calgary. Calgary está um pouquinho mais distante. Vancouver, né? Vancouver e de lá. Talvez sejam mais horas de viagem saindo daqui para o Brasil. Não é tão próximo assim. Então, talvez se a pessoa quiser ir sempre para o Brasil com mais frequência, né? Tem esse detalhe das horas de voo. Ottawa ganha no museu, em museus, porque é muito conhecido por ter os melhores museus, e fica a dica. Todas as quintas-feiras, as entradas nos museus têm um certo horário, a partir das 5 são gratuitas, é só você ir no site e pegar o ticket. A gente conheceu quase todos os museus desse jeito, e eu acho que ganha nesse quesito, sabe? No quesito entretenimento, lazer e tal. Mas Calgary ganha no quesito belezas naturais, porque essas montanhas que a gente tem aqui não tem nem perto lá de Ottawa. E junto com as montanhas tem as atividades de inverno, né? Tem vários ski resorts para você esquiar ou snowboardear, que eu digo. E lá em Ottawa, assim, tinha próximo, na verdade, em Ottawa mesmo não. Tinha em Chelsea, que é já vizinho, né? Quebec. Que é vizinho ao Quebec. Inclusive, Ottawa faz fronteira com o Quebec, né? Com a província do Quebec. E aqui eu acho que não faz essa fronteira assim, tão mas próximo, não faz essa fronteira tão próxima. E tem as montanhas que estão a 2 horas de distância. E aí nas montanhas você consegue ir para os esquis, fazer camping no inverno, ou no verão. Enfim, tem as montanhas para você passear. O nosso Mont Tremblant aqui é Banff, que Banff é uma cidadezinha muito fofinha muito também. Bem melhor do que Mont Tremblant, né? Eu acho que assim, sim, e detalhe que aqui perto a gente tem 2 cartões postais do Canadá, que são o Lake Louise, que é um cartão postal super icônico do Canadá, e tem também o Moraine Lake, que é outro cartão postal. Então assim, quando você imagina Canadá, você imagina montanha com um pico nevado, lagos com cores azul, verde esmeralda, enfim, aquela cor bem bonita que chama a atenção. Então assim, aqui a gente está próximo do Canadá, dos sonhos do Canadá que a gente imagina. E Ottawa não tem esse tipo de paisagem, de montanhas altas assim e tal. Tem parques, como que tem uns parques bem legais. A gente não chegou a conhecer muita coisa ainda da cidade, mas a gente já foi em alguns parques que tem pista de patinação. Em Ottawa também tinha, mas não era do mesmo jeito. Ottawa tem a maior pista de patinação do mundo, que é 8, 9 quilômetros, né, de patinação. 8, quase 8, 7,8. Apesar de que esse ano, o ano passado não abriu, né, por causa que o frio não foi tão intenso. E esse ano abriu por pouco tempo, não sei se está aberto, não tenho acompanhado, mas vi que estava 12 graus antes de ontem lá, então com certeza 12 graus não é para o canal abrir. Só que um detalhe do parque que eu quero dizer aqui do Patins é que se a gente fosse para um parque, eu vou colocar as imagens aí para vocês verem, um parque com esse caminhozinho, com fogueirinha, com luzinha, fofinho, como vocês estão vendo aí, a gente teria que pagar. Isso seria lá em Ottawa. E aqui a gente tem esse parque de graça. Inclusive, quando a gente chegou nesse parque, o Jonathan ficou dizendo: menino, isso aqui é de graça? Não tem que pagar não, Gabi.
Tem certeza que não precisa pagar esse aqui? É assim mesmo? Porque primeiro tinha pouca gente e a estrutura era muito legal. E para ir num lugar desse lá em Ottawa, certamente você pagaria uns $20, 25 para ter acesso, para patinar. É que Ottawa tem fama de ser uma cidade chata, pelos próprios canadenses, tá? Não sou eu que estou dizendo. Se você der um Google aí, pesquisar nas redes sociais, entre os jovens, Ottawa tem fama de ser uma cidade boring. E no Réveillon a gente teve a confirmação disso, porque não teve sequer uma queima de fogos. Assim, no Canadá tem um detalhe assim, que não é todo mundo que pode soltar fogos, você precisa ter uma licença, você compra num lugar específico, tem todo esse respeito pelos animais. Tem todo esse detalhe para soltar fogos, e tem datas específicas que você precisa soltar fogos, né? Que você pode, que você é permitido. Só que no Réveillon a gente esperava o quê? Que tivesse uma queima de fogos no parlamento de Ottawa. Todo mundo esperava isso, os próprios canadenses esperavam isso. E não aconteceu, não teve nada no parlamento. Inclusive o parlamento está em reforma, eu acho que é até uns 5, 6, 7 anos para frente aí. E o governo lá, a prefeitura, os responsáveis disseram que só ia voltar a ter queima de fogos quando fizessem a reforma do parlamento. Enquanto isso, nós estávamos vendo na noite, né, no dia 31, vendo o pessoal daqui de Calgary com a maior queima de fogos, a maior animação, uma muvuca na rua, enquanto lá em Ottawa não tinha nada, não tinha nenhum evento. Se você quisesse passar o Réveillon comemorando, você tinha que ir para casa de alguém, porque no frio da bexiga ninguém vai pro lado de fora, né? Iria só para ver uma queima de fogos, alguma coisa assim que tivesse. E não teve, e aqui em Calgary tem, então eu acho que Calgary é mais animada, pelo menos no Réveillon a gente sabe que tem alguma coisa para ir, né? E a gente tá lembrando agora são essas curiosidades, essas coisas que a gente conseguiu perceber nesse pouco tempo. Se vocês querem mais vídeos como esse, da gente contando alguma curiosidade sobre a nossa vida, dúvidas que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que a gente quer fazer mais vídeos assim pra vocês, né? Jota tá adorando participar, né, vida? Uhum. Ele adora. Ele gosta, ele disse que não gosta, mas depois, ó, joia. Então manda esse vídeo aqui para um amigo seu, alguém que você conhece que está planejando vir para o Canadá, que vai ser muito importante para ele decidir se ele está na dúvida, né, entre as províncias. Pode ser que isso ajude ele, que clareie as ideias. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta, compartilha e se não é inscrito no canal, se inscreve. Beijo, até o próximo vídeo.